A nossa identidade em Cristo é um dos elementos para manter viva a chama de Deus em nós. O apóstolo Paulo trabalhou muito bem isso com Timóteo, mas não somente isso, mas ele fez questão de trazer à memória de Timóteo aquilo que lhe dava esperança. Vamos lá? Vamos para mais um Café Pastoral? Shalom, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. Um dia, uma tarde, uma noite muito abençoada para você e toda a sua família. Que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração mais uma vez. Nós estamos em mais um Café Pastoral e nós estamos conversando sobre mantendo viva a chama da presença de Deus em nós, a chama da fé em Deus, a chama da esperança em Deus. E nós estamos utilizando a carta do apóstolo Paulo no capítulo 1, na segunda carta de Paulo a Timóteo no capítulo 1, estamos conversando sobre alguns versículos, pois nós temos uma ideia de que Paulo escrevia a Timóteo e Timóteo enfrentava uma batalha muito grande interna e externa. Ou seja, assim como todos nós enfrentamos, Timóteo, pastor naquela igreja em Éfeso, também enfrentava. E aí, Paulo começou a tratar de algumas coisas na vida de Timóteo. Falamos já sobre identidade, mas se você olhar para o texto, por cerca de 4 vezes, ele pelo menos diz a Timóteo sobre lembrar, sobre trazer à memória. Ou seja, havia nas palavras de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, é claro, e o objetivo de ajudar seu filho na fé, lembrando de fatos importantes da sua vida, fatos importantes da sua história. Se nós olharmos para Lamentações capítulo 3, versículo 21, nós vamos ler o seguinte: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Ou seja, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A mente humana, ela possui 2 processos. Um está relacionado ao passado e outro ao futuro. Quando nós estamos relacionados ao passado, chama-se memória. É a capacidade de guardarmos informações, fatos que aconteceram na história de nossas vidas e são registradas em nossa mente. Quando nós estamos falando em algo do futuro, nós chamamos de imaginação, ou seja, a capacidade de criar imagens. Por exemplo, eu moro de aluguel, mas eu já posso ver pela fé a minha casa própria. Então isso nós chamamos de imaginação. Nosso objetivo hoje é tratar da memória, o que traz os registros dos fatos da história da nossa vida. Agora, a memória ela também é tratada em 3 categorias. Entenda isso. Primeiro, a memória operacional ou imediata, dos momentos da vida. Por exemplo, é aquilo que faz você abrir a porta de um carro, é aquilo que faz você girar a chave do carro para poder, você já sabe que vai ligar, então é quase que instantâneo, isso já está na sua mente. Existe também a memória de curto prazo, é aquilo que fica em nossa mente por algumas horas, né? Alguma coisa que nós conversamos, algumas coisas que nós fizemos ou estamos realizando, trabalhando. Então essas coisas ficam em nossa memória por curto prazo. Mas existe também a memória de longo prazo. São registros que ficam de anos, dias, meses, ficam ali acumulados em nossa mente. O profeta em Lamentações, ele está falando justamente desta última memória citada. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que está registrado em nossa memória de longo prazo, aquilo que está na história da nossa vida. Bom, aí você vai dizer, mas não são coisas boas. Não são coisas boas que eu vivi na minha vida, mas você vai trazer à memória aquilo que te dá esperança. Não estou falando das coisas ruins da sua vida, eu estou falando daquilo que lhe dá esperança. E os registros que estão em nossa memória podem impulsionar a nossa vida ou podem travar a nossa vida. O autor do texto ali está dizendo o seguinte: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, ou seja, uma confiante perseverança no futuro. É isso que significa esperança. Ele está dizendo, eu quero trazer à memória aquilo que me impulsiona, aquilo que impulsiona a minha vida e não aquilo que me trava. Eu preciso trazer isso à memória. Eu não quero trazer à minha memória aquilo que vai me paralisar, que não vai permitir que eu desenvolva, que eu cresça, que eu avance. Então há pessoas hoje que elas vivem com suas memórias voltadas para coisas que não lhes dão esperança. E elas estão travadas, elas não saem do lugar. Mas a partir de hoje, eu quero que você comece a entender segundo a palavra de Deus. Comece a trazer à sua memória aquilo que lhe dá esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Comece por aí, é o ponto principal. Cristo em você,
a esperança da glória. E amanhã a gente continua conversando em mais um Café Pastoral, é claro, né? Se Deus nos permitir. Shalom!